Queridos, vamos começar o nosso devocional. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração ontem e eu fiquei meditando nela e lendo sobre ela. E existe uma coisa que nos atrapalha de viver o melhor de Deus, né? Existe uma coisa que nos impede, nos paralisa de viver o novo de Deus, que é a insegurança. Eu não sei se você está vivendo um momento onde você se sente inseguro, insegura. É fato de que nós estamos caminhando, nós estamos numa jornada da vida e é para frente que a gente anda, né? Como diz Hebreus, nós somos um povo que não retrocedemos, né? Nós somos um povo que avançamos, somos um povo que andamos para frente, avançando, conquistando, realizando. Só que tem muitas coisas que a gente deixa de viver em Deus, tem muitas coisas que a gente deixa de experimentar em Deus, por causa da insegurança que o novo nos proporciona. Sabe, tudo que é novo assusta. Tudo aquilo que não conhecemos causa um medo, causa um frio na barriga, causa uma certa insegurança. E pelo fato de sermos seres humanos, nós às vezes temos medo de arriscar, temos medo de colocar o pé, achando que o lugar que a gente está pisando não é tão firme assim. Enfim, a insegurança, ela é uma realidade na nossa vida. De repente eu estou falando com pessoas agora aqui de manhã que estão inseguros em tomar uma decisão, estão inseguros em dar um passo, estão inseguros em sair da sua zona de conforto. A insegurança, ela é uma realidade. Eu às vezes me sinto inseguro, é natural. Mas hoje eu quero falar como superar essa insegurança. Como superamos a insegurança que às vezes chega à nossa porta? Como superamos a insegurança de tomar uma decisão? Quando superamos uma insegurança de dar o primeiro passo para que a história mude? Como é que a gente faz para vencer essa insegurança? Bom dia, Mira. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. A insegurança, ela nos paralisa, ela é um passo para o medo, né? Ela não é o medo propriamente dito, mas ela é um passo para o medo. Mas vemos diversos personagens bíblicos, diversos homens e mulheres na palavra de Deus que passaram pela insegurança da vida, passaram pela insegurança do novo. Entenda uma coisa, existe uma promessa de Deus para mim e para você, quando Ele diz: eis que faço nova todas as coisas. Uma vida com Deus é uma vida de novidade diária. Uma vida com Deus é uma vida de novos começos, novos caminhos, novas oportunidades, porque Deus é o Deus do novo. Deus é um Deus de renovo. Deus é um Deus de recomeço. Bom dia, Gabi, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Deus é um Deus de novos momentos. Sabe, queridos, o que passou na sua vida, passou. Você já viveu, você já experimentou, passou. Mas quando entendemos que estamos em Deus, que nos movemos por Ele, vivemos por Ele, a nossa vida pertence a Ele, nós entendemos que hoje é um dia do novo de Deus. Entenda que hoje Deus está realizando coisa nova na sua vida e na minha vida, porque Deus é um Deus de novidade. Deus nos surpreende a cada momento. Deus nos surpreende a cada passo que damos, a cada movimento que fazemos, porque Deus é um Deus de novo.
Por isso que ele diz, eis que faço nova todas as coisas. Não percebe? Ele diz na sua palavra. Bom dia, Cláudia, seja bem-vinda, querida. Bom dia, Patrícia, seja bem-vinda. Deus os abençoe. Agora, às vezes deixamos de viver esse novo, às vezes deixamos de experimentar esse novo por receio, por insegurança, porque dependendo do passo que vamos dar, a gente fica inseguro de abrir mão de algumas coisas, porque andar com Deus também significa renunciar a algumas coisas, principalmente renunciar o próprio eu. Quando temos uma vida de relacionamento com Deus, para que seja uma vida plena, precisamos renunciar o nosso eu, as nossas vontades, e andar no centro da vontade de Deus, que é boa, que é agradável e que é perfeita. Só que esse passo, ele às vezes causa insegurança. Mas entenda, existe um Deus que está no controle total da sua vida e da minha vida. Mas eu quero ler com vocês, para a gente começar esse devocional, uma história muito conhecida de todos nós, mas vai mostrar um pouco da insegurança de alguns homens em uma tomada de decisão. Eu estou falando do livro de Números, capítulo 13, versículo 25 em diante. É uma porção grande da palavra, mas se faz necessário para que eu e você possamos entender que existe sim oportunidades de superarmos as inseguranças da vida. Diz assim a palavra de Deus em Números capítulo 13, versículo 25 em diante. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Moisés separou alguns espias, alguns homens, para inspecionar, verificar, olhar uma terra que eles iam tomar posse. Mas por precaução e prudência, Moisés separou alguns homens e pediu que eles fossem lá nessa terra, dar uma geral, ver o que tinha nessa terra, para que eles pudessem montar a sua estratégia de tomada de posse. E essa espionagem, vamos dizer assim, levou 40 dias. E aí entra esse texto da palavra que diz, ao fim dos 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles retornaram a Moisés e a Arão, que era o sacerdote, e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles. E a toda a comunidade de Israel lhe mostraram os frutos da terra, e deram o seguinte relatório a Moisés. Então, entenda o seguinte, esses homens voltaram, trouxeram frutos da terra. Com isso, demonstra que é uma terra produtiva, uma terra frutífera. Eles se apresentaram a Moisés e Arão, que eram os líderes da comunidade de Israel, e ao povo de Israel eles deram o seguinte relatório. Preste bem atenção nesse relatório. Vocês vão ver que tem aqui dois relatórios, duas formas de enxergar a mesma situação. Deram o seguinte relatório a Moisés: entramos numa terra a qual você nos enviou, onde há sim leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. E eles apresentaram os frutos que eles colheram. Agora, eles continuam relatando, mas o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grande. Também vimos descendentes de Enaque, que eram gigantes. Os amalequitas vivem em Neguebe. Os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Ou seja, esse primeiro grupo relatou para Moisés os problemas. Esse primeiro grupo relatou para Moisés a insegurança.
relatou para Moisés a dificuldade. Mas, então Caleb fez o povo se calar perante a Moisés e disse, em vez de Caleb relatar o problema, ele disse, subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Olha a diferença. Esse era um homem totalmente seguro. A terra era uma novidade, a terra era algo novo, a terra tinha sim os seus problemas, mas o relatório de Caleb era o relatório de um homem seguro, seguro da sua identidade em Deus, seguro de quem ele é em Deus, seguro das promessas de Deus na vida dele. Percebeu a diferença? Mas os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo. Agora aquele outro grupo que estava relatando os problemas continuou. Não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Por causa desses relatos contrários, espalharam entre os israelitas o relatório negativo acerca daquela terra. E disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora o que neles vivem. Todos que vimos são grande estatura, ou seja, gigantes. Vimos também descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, perto deles. Até aqui. Olha que grande diferença entre um homem seguro e um grupo de homens inseguros. O primeiro grupo relatou os problemas, as dificuldades, as demandas, as questões, e Caleb falou, não, subamos a essa terra, independente das circunstâncias que ela está nos oferecendo, nós iremos vencer. Porque Caleb não estava caminhando e vivendo naquilo que ele estava vendo. Caleb estava caminhando e vivendo na promessa que ele tinha recebido de Deus, que eles iam conquistar a terra prometida. Existe uma diferença. Por isso que é importante você superar as inseguranças da vida, para que você continue marchando, para que você continue caminhando, para que você continue acreditando. A insegurança, ela é natural. É um sentimento legítimo, porém você não deve permanecer inseguro. Bom dia, Gabriel. Seja bem-vindo, querido. Deus abençoe. Isso tem que ficar muito claro. Existe uma postura diante da vida de quem é inseguro, existe uma outra postura diante da vida quem é seguro. Quem é você nessa história? Eu te pergunto nessa manhã. É o primeiro grupo que olhou as dificuldades da vida? Ou é o Caleb e Josué que estavam junto, que enxergaram a mesma coisa, só que na perspectiva de Deus? Uma coisa é você enxergar a vida na perspectiva daquilo que você está enxergando como realidade. Outra coisa é você enxergar a vida na perspectiva das promessas que Deus te fez. Procure olhar a sua vida baseado nas promessas, naquilo que Deus te confiou, naquilo que Deus te chamou. Isso vai gerar em você segurança. E o que é insegurança? Eu fiz questão ontem de pesquisar no dicionário a palavra insegurança, e segundo o dicionário que eu pesquisei, é quando uma pessoa, um indivíduo é acometido de um sentimento de desamparo, de medo, se sente desprovido de algo, ou seja, se sente incapaz diante das circunstâncias. Olha isso, insegurança é quando uma pessoa, um indivíduo, ele é acometido de um sentimento, olha as emoções aí. Ontem eu falei sobre as emoções. Olha a emoção aí, um sentimento de desamparo, de medo, se sente desprovido, ou seja, incapaz diante de uma circunstância. E a melhor definição é essa, quando uma pessoa se sente incapaz de superar obstáculos, ou de superar uma tarefa, ou de realizar uma missão. Ou seja, é quando você começa a olhar para você mesmo, enxergar as suas limitações e as suas incapacidades, e aí você deixa de acreditar
no seu próprio potencial. Isso é insegurança. E eu te pergunto, como é que você tem encarado a vida? Como é que você tem encarado o novo de Deus? Como é que você está se preparando para que o novo de Deus chegue na sua vida? Porque pela natureza humana, o novo assusta, é natural. Aquilo que não conhecemos nos assusta. É mais confortável a gente lidar com aquilo que conhecemos. É mais confortável a gente lidar com aquilo que dominamos. Mas o novo, ele está se apresentando agora diante de nós, como aquela terra, que para eles era novidade. Ali existiam gigantes, ali existiam outra cultura, outras pessoas. Mas aquela terra era promessa de Deus para eles. Fazia parte do complexo, vamos dizer assim, da terra prometida. Caleb estava olhando para isso, para essa promessa. Por isso ele diz, subamos e tomamos a terra. Porque certamente venceremos. Agora, eu te pergunto, de onde Caleb tirou essa força? De onde Caleb tirou essa convicção? Do Deus que ele servia. Das promessas que estavam ardendo no seu coração. Por isso, querido, independente das circunstâncias da vida, nunca esqueça das promessas que Deus tem feito para você. É as promessas que vão te manter de pé. É a lembrança dessas promessas que vão fortalecer a sua fé. E vai te encher de segurança. Sabe, na vida que vivemos, queridos, muitos de nós enfrentamos obstáculos, desafios do novo. E diante do novo nos sentimos muito pequenos e achamos que não vamos conseguir viver esse novo, experimentar esse novo. Por isso muitas pessoas se diminuem e se acham inferior ao tamanho da promessa de Deus. Tanto é que aqueles homens olharam e ele disse, nós somos que nem gafanhotos. Perto deles, isso está em Número 13, 31. Aqueles que encararam aquela realidade fora da promessa. Porque uma coisa é você encarar a realidade dentro da promessa de Deus, outra coisa é você encarar a realidade fora da promessa de Deus. As visões se tornam diferentes, a percepção da realidade se torna diferente. Se você encara a realidade da sua vida fora das promessas de Deus, fora da sua identidade em Cristo, você vai se achar um gafanhoto diante da grandeza do novo. Agora, se você encara a realidade da vida dentro das promessas, dentro da sua convicção de quem é você em Deus, queridos, você se torna um gigante, você se torna imenso diante das circunstâncias, porque quem te fortalece, quem te sustenta, quem te faz continuar é o Senhor. E foi nisso que Caleb se firmou, foi nisso que Caleb se assegurou, e isso gerou em Caleb segurança. Então, entenda que a insegurança ela gera em nós grandes problemas. Paralisamos, deixamos de viver coisas novas, deixamos de tomar decisões, deixamos de profetizar na nossa vida grandes coisas. E aí depois lá na frente nos arrependemos porque nem tentamos. Queridos, a minha oração hoje para você é que você seja revestido de segurança do alto, para tomar as decisões assertivas, para caminhar, para dar o primeiro passo, para conquistar. Bom dia, Clerou 66, Deus abençoe. Sabe, já foi feito um estudo científico que a insegurança, o fato de se sentir inseguro, faz mal à saúde. A insegurança, você vai criando em você um clausuramento que você não quer mais nem pôr o pé na rua. A gente passou por isso nessa pandemia que tivemos. Muitas pessoas ficaram inseguras e deixaram de viver determinadas coisas por causa disso.
Sabe, quando deixamos de fazer algo que de repente vai fazer bem para a gente, vai nos dar a sensação de bem-estar, quando deixamos de fazer isso por insegurança, isso pode gerar um trauma, um conflito, porque você deixou de realizar muitas coisas por causa da sua insegurança. Uma pessoa insegura, ela muda a frequência, ela muda a visão, ela não enxerga mais as coisas de acordo com a vontade de Deus. Ela começa a enxergar as coisas na ótica negativa. Aí ela começa a dizer, isso não vai dar certo, isso não vai funcionar, lá tem gigantes, lá a gente parece gafanhoto perto deles, lá a gente... Você já se pegou assim, reclamando e murmurando da sua situação? Isso é insegurança. Essa frase, isso não vai dar certo, é frase de pessoas inseguras. Confie no Senhor. Supere a insegurança que existe em você. Para viver o novo de Deus, precisamos estar seguros de quem somos e de quem é Deus, porque a insegurança é falta de reconhecimento da identidade. A insegurança é um passo para o medo. A insegurança nos paralisa. E Deus está dizendo para mim e para você nesta manhã, eis que faço nova todas as coisas. Para viver esse novo, precisamos estar seguros em Cristo. Porque, como eu falei, o novo assusta. Tudo que é novo assusta. A gente não conhece. A gente fica mais confortável naquilo que conhecemos. A gente fica mais confortável naquilo que dominamos. Bom dia, meu amor. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Bom dia, Dani. Seja bem-vinda. Deus abençoe. Então a gente precisa superar as inseguranças da vida. E a gente só supera as inseguranças da vida quando primeiro reconhecemos quem somos em Deus e quem é Deus em nós. E aí conseguimos dar passos que nos levam a viver e experimentar o novo de Deus. Bom dia, Marisa. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. E eu separei aqui algumas lições que vão me ajudar e te ajudar a viver como homens e mulheres seguros diante da vida. Bom dia, Tele, seja bem-vinda, querida. Bom dia, Carlos, seja bem-vinda. Eu relatei em Números, que a gente leu, que os espias viveram a mesma coisa, olharam a mesma coisa, só que tivemos um relatório de homens inseguros, dizendo, lá tem gigante, não vamos conseguir, não vamos vencer, lá é uma terra boa, mas existem problemas. E Caleb e Josué viram a mesma coisa, mas falaram, subamos e vamos dominar a terra, porque certamente venceremos. Isso é discurso de pessoa segura. Isso é discurso de pessoa segura. A pessoa segura, ela continua. A pessoa segura, ela continua caminhando, continua crendo, continua perseverando. Deus diz, eis que faço nova todas as coisas. Para viver esse novo de Deus, você precisa confiar plenamente no Senhor. E a primeira coisa que eu quero destacar aqui nesse devocional, para que eu e você possamos superar as inseguranças da vida, é o seguinte: concentre no seu potencial e não nas suas limitações. Eu vou repetir. Concentre-se no seu potencial e não nas suas limitações. Confiar no seu potencial, a primeira coisa é saber quem você é. Você sabe quem você é? Bom dia, Kelly. Seja bem-vinda, querida. Você sabe quem você é? Você é um filho muito amado de Deus. Você é uma filha muito amada de Deus. O seu pai, o meu pai, é o Criador dos céus e da terra. Confie em quem você é. Confie no seu potencial. Confie nos dons e talentos que Deus te deu. Confie. Observe a resposta de Caleb ao ouvir falar da negativa insegurança daqueles outros espias.
Olha a resposta de Caleb. Quando aqueles homens, e foi um grupo de espia, quando voltou e deu relatório a Moisés e Arão, o primeiro grupo falou de forma negativa. E olha a reação de Caleb em relação a isso. Verso 30 do que lemos do livro de Números, capítulo 13, verso 30 diz assim: Então Caleb fez o povo calar-se perante a Moisés e disse: Subamos e tomemos posse da terra. É certo, olha a convicção, olha a certeza, é certo de que venceremos. Isso é discurso de gente segura. Isso é discurso de gente que sabe quem é. Isso é discurso de quem vive na promessa e não pelas circunstâncias. É de gente que não vive por aquilo que vê. É de gente que vive por aquilo que crê. Caleb não se deixou abalar por aquilo que ele viu, mas ele se fortaleceu na promessa de que Deus disse: tem uma terra prometida que mana leite e mel para vocês. Ei, você tem promessa de Deus na sua vida? É nela que você tem que caminhar. Isso vai te gerar segurança. Então olhe para você e confie no seu potencial. Confie naquilo que Deus te capacitou. Confie na sabedoria que Deus derrama sobre você. Confie. Confie, supere a sua insegurança, tendo certeza que as suas atitudes são baseadas na força que Deus te dá. As suas atitudes são baseadas nas promessas que Deus te deu. Concentre no seu potencial. Concentre naquilo que Deus já falou para você. Concentre nos seus pontos fortes. Você é um homem e uma mulher cheio de talentos e de dons, que Deus o capacitou para que você avance, conquiste, realize. Confie em você. Sabe, às vezes perdemos muito tempo dando ênfase nas nossas limitações, nas nossas fraquezas. Mas entenda, Deus nos chamou e nos capacitou para vivermos uma vida plena nele, por ele, com ele. O próprio Jesus Cristo diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ei, você nasceu para dar certo. Você nasceu para conquistar. Você nasceu para realizar. E Deus te muniu de dons e talentos para que você conquiste e avance todos os dias. Então se sinta seguro, confiando no seu potencial. Confie no seu potencial. Sabe, Caleb percebeu a insegurança daqueles homens. E ele tratou de colocar coragem e confiança naqueles homens, falando: não, vamos subir, vamos tomar aquela terra. É certo, ele não falou talvez venceremos, talvez, não, ele falou é certo de que venceremos. Você tem convicção da sua vida? Você tem convicção naquilo que você crê? Você já disse para você: é certo que eu sou filho de Deus, é certo que eu sou filha de Deus, é certo que eu tenho promessas sobre a minha vida, é certo de que Deus me ama, é certo de que Deus me livrou de todos os tormentos e me trouxe até aqui, é certo de que hoje eu acordei porque os planos de Deus continuam de pé na minha vida. É certo, tenha convicção. Isso te enche de segurança. Coloque essa convicção diante das adversidades da vida e você sempre superará todas. Caleb disse: é certo de que venceremos. Quando você entrar numa demanda da vida, num desafio da vida, você diz para você mesmo: é certo que eu vencerei, é certo que eu suportarei, é certo que eu passarei por isso.
Sabe, queridos, eu já falei aqui algumas vezes nesses devocionais, você é o seu maior profeta. Eu não tenho nada contra profeta, pelo contrário. Profetas são homens e mulheres de Deus. Claro que você tem que filtrar tudo que você escuta. A palavra de Deus deve ser o crivo, deve ser a peneira de tudo aquilo que você recebe de outras pessoas. Mas profetas são homens de Deus, são homens levantados por Deus. Eu não tenho nada contra, pelo contrário. Mas entenda que antes de você buscar qualquer profecia em qualquer lugar, você é o seu maior profeta. Então profetize: é certo que eu vencerei, é certo que eu suportarei, é certo que eu passarei por isso, é certo de que Deus me ama, é certo de que Deus está comigo. Isso vai te encher de segurança e você vai se tornar um homem e uma mulher completamente seguro diante da vida. Amém? Então, a primeira coisa, confia no seu potencial. Isso vai gerar em você segurança. Bom dia, dona Heloísa, seja bem-vinda, querida. Vocês estão comigo? Segunda coisa, segunda lição que devemos aprender para nos tornar homens e mulheres seguros diante da vida. Primeira coisa foi: confie no seu potencial. Segunda coisa, evite comparações. O ser humano é mestre em comparar. Ele olha uma situação e compara com outra situação. Então, o próximo passo para superar a insegurança é: nunca se compare com outras pessoas. Sabe, a primeira atitude daqueles espias foi se comparar ao povo que habitava naquela terra. Ele olhou para aquele povo e se comparou com eles. Olha o que eles disseram em Números, capítulo 13, agora versículo 28. Olha o que aqueles primeiros espias disseram: mas o povo que lá vive é poderoso. A cidade que eles vivem são fortificadas e elas são muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque, que eram gigantes. Eles olharam para eles, olharam para o exército deles, olharam para o povo deles e se compararam com o outro. Não se compare com ninguém. Isso é um princípio valioso para você superar a insegurança da vida. Nunca olhe para algo ou alguém e se compare com ele. Você é exclusivo, você é exclusiva. Não existe ninguém igual a você. Sabia disso? A digital que você tem nas mãos, só você tem. Você sabia que a íris nos olhos só é única? A minha não é igual à sua, por isso que existe reconhecimento facial pela íris, pelos olhos. Você é exclusivo, Deus te fez totalmente exclusivo. Não existe ninguém no mundo igual a você. Então não se compare. Não se compare. Porque quando você se compara, isso causa insegurança. Isso às vezes causa baixa estima. A sua autoestima fica por água abaixo. E quando estamos com a nossa autoestima baixa, a gente só enxerga as coisas de forma negativa. Aí a gente começa a cair por um caminho, entrar num caminho perigoso do vitimismo. Tome cuidado, não se compare, você é único. As promessas que Deus tem para você, Ele não tem para mim. As promessas que Ele tem para mim, Ele não tem para você. O que é seu, Deus já tem guardado e preparado para derramar sobre a sua vida. Você é exclusivo. Não se compare com ninguém, porque se você se comparar, você vai se tornar totalmente insegura. Não se compare. Você tem uma história determinada por Deus. Você tem um plano determinado por Deus. Você tem um propósito determinado por Deus.
que não é o meu, e não é do seu vizinho, não é do seu amigo, é seu. E só você vai viver esse propósito, e só você vai viver esse plano. Então descansa na certeza de que aquilo que é seu, só você viverá. Sabe, queridos, quando a gente se compara, a gente também cria um clima de concorrência. Quando a gente se compara, gera um ambiente de concorrência. Querido, você é individual. O dom que existe no outro não existe em você. O dom que existe em você, o talento que existe em você, não existe no outro. Você é chamado por um propósito e um plano de vida. O outro é chamado por um outro propósito e um outro plano de vida. Não se compare. Enquanto os espias falaram daquele povo, Caleb estava focado na vitória e na promessa de que Deus deu a ele. Ele tinha garantias da promessa. Ele tinha garantias de que não precisava se preocupar com aquele povo que habitava ali. Caleb não se comparou. Caleb olhou para ele e falou: eu tenho promessas de Deus na minha vida, que não são as promessas daqueles gigantes, não são as promessas daquele povo daquela terra. Então ele não perdeu tempo se comparando. Por isso que ele falou: subamos, tomamos a terra, porque certamente venceremos. Ei, Deus te falou algo? Guarda para você e vive o processo de conquista desse algo. Vou repetir. Deus falou algo para você? Guarda e viva o processo de conquista daquilo que Ele te prometeu. Porque fiel é aquele que prometeu. Não se compare. Terceira lição que devemos aprender nessa história, que vai me ajudar e te ajudar a manter a nossa vida segura, a ter o sentimento de segurança plena de vida. Descubra a sua verdadeira fonte de confiança. Descubra a verdadeira fonte de confiança. Só tem uma. É o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Pai, o nosso Rei, o nosso governo, que é o Senhor, o nosso Deus soberano. Ele é a única fonte de segurança, de confiança da nossa vida. Verso 30 do capítulo 13, Caleb diz: subamos e tomemos posse da terra, certamente venceremos. Caleb não estava confiando nas pessoas, Caleb não estava confiando no seu exército, Caleb não estava confiando nos recursos que eles tinham, Caleb não estava confiando em nada disso. Ele estava confiando plenamente no Senhor. E somente no Senhor. O meu conselho nessa manhã: confie no Senhor, mas somente no Senhor, em mais ninguém. Em que coisas você tem posto a sua confiança? Em quem você tem posto a sua confiança? Essa questão ela precisa ser muito definida para que você viva em segurança. Onde você repousa a sua confiança? Alguns confiam em carros e cavalos, mas eu e você certamente confiaremos no Senhor. Caleb não tinha confiança em nada mais, a não ser nas promessas e naquele que prometeu.
porque Caleb sabia que a segurança vinha do Senhor. Olha o que está escrito em Provérbios capítulo 3, versículo 26, só a parte A desse versículo. Pois o Senhor Deus será a tua segurança. Pois o Senhor Deus será a tua segurança. Sabe, queridos, às vezes confiamos em tudo, por isso nos tornamos inseguros. Troque tudo pelo Senhor e você vai perceber que o seu coração, os seus sentimentos, os seus pensamentos estarão seguros no Senhor. A palavra de Deus diz: maldito o homem que confia no homem. Confie no Senhor, viva no Senhor, e você se tornará um homem, uma mulher completamente seguro na sua jornada da vida. Quer superar as inseguranças da sua vida? Concentre no seu potencial. Deus te capacitou com dons e talentos incríveis que só pertencem a você e que te fazem viver e superar os desafios da vida todos os dias. Evite as comparações, você é exclusivo. Ninguém é igual a você. Ninguém. Ninguém. Você é único, você é única. Não se compare com ninguém, e nem com coisas, nem com as circunstâncias. E descubra que a sua verdadeira fonte de segurança é o Senhor. Nele você deve confiar. Nele você deve viver. Por Ele você deve caminhar. Seja seguro em tudo que você fizer. Supere a insegurança. Eu quero finalizar esse devocional lendo com vocês livro de Salmos, capítulo 27, versículo 3. Diz assim: isso é um discurso de um salmista seguro. Isso é um texto de que um homem seguro escreveu. Salmo 27, versículo 3. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante no Senhor. Glória a Deus por isso. Eu vou repetir. Salmo 27, versículo 3. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante no Senhor. Aconteça o que acontecer, mantenha-se firme, totalmente seguro, concentrando no seu potencial, evitando as comparações e descobrindo a sua verdadeira fonte de confiança, que é o Senhor, o nosso Rei e Salvador. Amém? Essa é a palavra que eu quis compartilhar hoje com vocês. Bom dia, Gi, seja bem-vinda, querida. Essa é a palavra que eu quis compartilhar hoje com vocês. Uma palavra que Deus colocou no meu coração ontem, quando eu estava meditando no livro de Números. E existem alguns versículos que saltam aos nossos olhos. E Deus ministrou sobre a insegurança no meu coração. E eu quis compartilhar isso com vocês. Que essa palavra seja fonte de vida. Que vocês possam sair dessa live completamente seguros, alicerçados em Deus, sabendo que Deus é fiel, sabendo que Deus está com você, conosco. Então saia daqui firme, concentrando no seu potencial, evitando as comparações. Você é exclusiva. Você é menino dos olhos de Deus. Deus te ama profundamente. E o Senhor é a fonte de toda a confiança, de tudo aquilo que você precisa para superar a vida. Amém? Vamos orar? Vamos orar para a gente finalizar esse devocional e que Deus possa nos abençoar esse novo dia, abençoar esse momento que estamos aqui na presença dEle, e vamos continuar firmes. A live vai acabar, mas nós continuaremos na presença do Senhor,
o adorando, dizendo que Ele é Deus na nossa vida, vivendo na presença dEle, refletindo a glória dEle para onde quer que formos, passarmos. As pessoas, ao olhar para nós, devem enxergar a luz de Cristo brilhando em cada um de nós. E isso só é possível através de pessoas seguras, que sabem quem são em Cristo. Deus quer te usar. Deus quer fazer você expandir o reino dEle onde você estiver. Para isso você precisa estar seguro, segura. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te fortalecer. E tenha certeza de que, se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Vamos orar, Pai? Em nome de Jesus Cristo, nós continuamos na Tua presença. Obrigado, Senhor, por nos acordar nesta manhã. Obrigado, Senhor, por nos fazer começar mais um dia plenamente diante da Tua presença. Isso nos dá segurança. Saber que existe um Deus que cuida de todos os detalhes da nossa vida. Não estamos aqui jogados ou caímos aqui de paraquedas, não. Nós nascemos e nascemos para dar certo, porque foi o Senhor que quis que nós viéssemos ao mundo para viver plenamente. Por isso, Pai, te louvamos, te agradecemos por este momento. Pai, que essa palavra que o Senhor ministrou ao nosso coração, ela possa ser vida sobre cada um de nós. Que possamos desfrutar da Tua palavra e entender de que a insegurança é natural. Afinal de contas, somos seres humanos. O novo nos assusta. As coisas que ainda não vivemos nos preocupam. Mas no Senhor somos renovados, fortalecidos, preparados para enfrentar qualquer coisa. Porque é o Senhor que vai na frente. É o Senhor que vai na frente, guiando, nos mostrando o caminho a seguir. Por isso podemos descansar na certeza de que o Senhor é Deus e de que o Senhor jamais perde o controle da vida. Por isso, Pai, obrigado por essa palavra. Que possamos olhar para nós e confiar no nosso potencial, confiar naquilo que o Senhor já nos capacitou, confiar nos dons e talentos que o Senhor já derramou sobre nós e que possamos viver um dia de cada vez, vivendo aquilo que o Senhor tem como promessa para nós. Obrigado, Pai. Que possamos verdadeiramente viver tranquilos, na certeza de que tudo contribui para o bem daqueles que te amam. Obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu grande amor. Obrigado, Senhor, pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada dia. Por causa delas não somos consumidos. Obrigado, Senhor. Pai, eu não peço só por mim, por essa oração, mas por aqueles que estão online comigo. Visita de forma íntima, profunda cada um. Visita o coração, a alma, o espírito. E se encontrar algo que não provém da Tua vontade, que caia por terra agora em nome de Jesus Cristo. E que eles possam ser renovados na Tua presença. Na certeza de que o Senhor continua sendo Deus e agindo na vida de cada um deles, na família. Por isso, Pai, visita agora de forma profunda. Onde eles colocarem as plantas dos seus pés, eles possam ser extremamente abençoados, cuidado pelo Senhor. Os abençoe em tudo, Pai. Os abençoe em tudo. Que eles possam verdadeiramente viver plenamente, confiando no Senhor e superando todas as inseguranças e se tornando homens e mulheres completamente seguros na jornada que eles fazem da vida. Obrigado, Pai. Eu não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Alcança cada vida, toca, transforma, e que eles possam viver realmente a Tua palavra. Obrigado, Pai, por este dia, por esta manhã. Venha nos renovar a cada dia. Venha nos fazer continuar. Certamente venceremos. Por isso, Pai, que possamos caminhar seguros na Tua presença. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado por este dia. Fica conosco, nos ajuda, nos fortalece, nos dá a convicção de que certamente venceremos todos os dias da nossa vida, porque o Senhor está conosco. Obrigado, Pai, é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe, que esta palavra seja uma palavra de vida para vocês. Amém. Obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado por vocês estarem aqui. É muito bom caminhar junto com vocês.